Nunca tive grandes luxos. Aprendi cedo a cuidar do que era meu, a consertar antes de trocar, a remendar em vez de jogar fora. Talvez por isso, mesmo depois dos 60, continuei trabalhando como eletricista autônomo, subindo em escada, carregando caixa de ferramentas, apertando parafusos e calando dores. Enquanto meus amigos falavam em se aposentar, em descansar a coluna, em pedir pizza no sábado à noite, eu contava moedas para o sonho que crescia em silêncio. Comprar uma casa só minha, com varanda, quintal e uma janela que batesse sol de manhã. O tipo de sonho que a gente demora uma vida inteira para achar que merece. Comecei com uma poupança simples, dessas antigas mesmo, que o gerente nem recomenda mais. Todo mês, mesmo que fosse só uns trocados, eu ia até o caixa e depositava. Fazia questão de ir pessoalmente, como se aquele ritual me lembrasse o que eu estava construindo. Anotava tudo num caderno azul de capa dura, com linhas bem apertadas, onde cada número tinha seu espaço. Quando dava, pegava um extra aqui, outro ali. Fiz revisão elétrica em posto de gasolina, consertei luminária em salão de beleza, instalei chuveiro em república de estudante, trabalhei até em domingo para a senhorinha que queria a tomada mais perto do sofá. Nunca reclamei. A cada serviço, pensava na casa. E seguia. Morava com meu filho Marcos, desde que minha esposa faleceu. Ele me acolheu, dizendo que era mais seguro, que eu não devia ficar sozinho, que juntos era melhor. No começo, eu acreditava. A gente se dava bem, ele dizia que admirava meu esforço, que eu era exemplo de perseverança. E eu, bobo velho, acreditava mesmo. Cozinhava para ele, lavava a louça, deixava a casa em ordem. Às vezes ele sumia por 2 ou 3 dias, dizia que era trabalho, que estava corrido, que era melhor eu não me preocupar. E eu não me preocupava. Só continuava a guardar cada centavo. Cada moeda era um tijolo invisível da casa que eu sonhava. Erguer. Eu não queria luxo, queria sossego. Nos primeiros anos não contei a ninguém sobre o valor acumulado. Guardava a caderneta junto com meus documentos no fundo da segunda gaveta, embaixo das camisetas velhas que ninguém mexia. Quando completei 4 anos de economia, passei tudo para um CDB. Depois para uma aplicação mais segura, com nome difícil, que o gerente me explicou com paciência. Fui migrando aos poucos, tudo direitinho, porque sabia que não teria uma segunda chance. Não podia errar. Não podia confiar errado. Nos últimos 2 anos comecei a visitar bairros tranquilos, andar por ruas de manhã cedo, observar a claridade, o barulho, o tipo de vizinhança. Era quase um hobby, andar a pé e imaginar onde o sol nasceria pela janela. Um dia entrei numa rua sem saída e vi. A casa era simples, mas branca, com uma porta de madeira clara e uma rede pendurada na varanda. No quintal, uma jabuticabeira, dessas antigas. O portão estava aberto, uma senhora varria folhas. Perguntei se estava à venda. Ela disse que sim, que o marido tinha falecido e ela ia morar com a filha. Voltei lá 3 vezes. Levei o número, tirei foto, dormi com aquela imagem na cabeça. A casa dos meus sonhos não era mansão, não tinha piscina, mas tinha uma paz que eu não sentia há anos. Era aquilo. Na semana seguinte, marquei com ela e com o corretor. Fui ao banco, pedi extrato, de tudo, calculei impostos, taxas, escritura, fiz planilha, revisei contas. Quando somei tudo, eu tinha 550 mil. Um número redondo, que parecia ter sido colocado ali por Deus só para me provar que o esforço valeu. Com aquele valor, dava para pagar a casa à vista, sem dívida, sem parcelas, sem fiador. Era só assinar e sorrir. Comuniquei o Marcos. Ele estava mexendo no celular, largado no sofá, e nem ergueu os olhos. Legal, pai, foi o que disse. Perguntou o bairro, o valor, quem era o corretor. Falei tudo. Não percebi na hora, mas ele ficou mais calado do que o normal. No dia seguinte, apareceu animado. Disse que queria ir comigo, que era importante. Verificar o contrato, que ele podia dar uma força. Achei bonito. Achei que talvez, no fundo, ele estivesse orgulhoso. Até brinquei. Você vai ver a casa onde eu vou pendurar a rede e deixar a vida passar devagar. Ele riu. Mas não. Foi um riso bom. No dia anterior à assinatura, preparei minha camisa azul clara, sapato engraxado, documentos separados em uma pasta. Era só isso que me restava.
Fazer valer os 7 anos que passaram diante dos meus olhos sem férias, sem extravagância, sem compras por impulso. Quando deitei, dormi como há muito tempo não dormia. Sonhei com a varanda, com o cheiro da jabuticabeira, com o som da água escorrendo na calha. Sonhei com paz. Mal sabia eu que o pesadelo começaria no minuto seguinte ao meu nome ser chamado na sala do cartório. E a frase que eu ouviria ali rasgaria não só meu sonho, mas o que restava da minha confiança em tudo que eu acreditava sobre família. Acordei cedo naquele dia. Cedo demais. Antes do sol sair, já estava de pé, passando café, sentindo aquele friozinho na barriga que só se sente quando algo muito grande está para acontecer. E era grande. Era o dia em que eu finalmente, depois de 7 anos, ia assinar o papel que mudaria minha história. A pasta com meus documentos estava sobre a mesa, com tudo organizado. Identidade, CPF, comprovantes de renda, extratos, comprovante de residência e o contrato revisado. Mesmo tendo lido 3 vezes, imprimi outra via, só por precaução. Passei a mão na minha camisa azul, passei o ferro de leve, engraxei o sapato outra vez. Saí de casa às 8h15. O cartório ficava a 20 minutos dali. O sol subia, devagar, e eu dirigia com calma, ouvindo um rádio antigo que insistia em tocar uma música que falava sobre casa, teto e destino. Achei que fosse sinal. Marcos me encontrou na frente do prédio. Estava atrasado, como sempre, com o celular na mão, a barba por fazer e aquela cara de quem dormiu mal. Me cumprimentou rápido com um "E aí, pronto?", como se fôssemos assinar um recibo qualquer. Mesmo assim, sorri. Eu estava leve, como há anos não me sentia. Subimos juntos pelo elevador. O prédio era antigo, paredes de mármore bege, cheiro de papel envelhecido e café frio. A recepcionista nos deu um número e sentamos numa fileira de cadeiras de plástico rígido. Eu mal conseguia ficar parado. Me ajeitava, cruzava as pernas, voltava, abria e fechava a pasta. Meu nome foi chamado às 9h41 da manhã. Entramos numa sala simples, com uma mesa retangular de madeira clara, 2 cadeiras de um lado, uma do outro. O tabelião nos cumprimentou com simpatia e começou a revisar os documentos. O corretor estava presente também, sorrindo como quem ganha comissão. Ele elogiou a escolha da casa, comentou que alguém já tinha feito proposta nela, mas que a dona segurou para mim. Ela gostou do senhor, disse. Eu assenti com respeito. Eu também tinha gostado dela e da casa. O clima era leve e o momento estava ali, pronto para ser vivido. Até que não estava mais. Quando o tabelião empurrou o contrato na minha direção e disse: "Pode assinar aqui, Sr. Augusto." Algo aconteceu. Antes que eu alcançasse a caneta, senti a mão de Marcos no meu braço. Ele disse meu nome. Não com carinho, não com respeito. Disse como quem avisa um cachorro que está prestes a pisar onde não deve. E então, com a voz firme e seca, ele disse: "Você não tem mais capacidade mental para lidar com esse tipo de coisa. Vai para casa descansar. Eu assino por você." Tempo parou. Por um segundo eu não entendi. Olhei para ele esperando que fosse uma piada. Mas ele estava sério. Olhei para o tabelião, que franziu o senho. Olhei para o corretor, que desviou os olhos. E então repeti a frase mentalmente. "Você não tem mais capacidade mental." Ali, na frente de todos, com uma frieza que nem inimigo seria capaz de ter. Eu abri a boca, mas não saiu som. Minha mão ainda estava sobre a pasta, mas tremia. Marcos, por sua vez, já puxava outra folha da mochila. Uma tal de procuração pública. Disse que eu já havia assinado aquilo semanas antes, para simplificar as coisas, segundo ele. O tabelião pediu 1 minuto, examinou o documento, conferiu assinaturas, selos, tudo. Confirmou que o papel era válido. A compra podia ser feita por ele, como representante legal. Representante. Foi essa palavra que ecoou na minha cabeça. Ele me tirava ao chão com a assinatura minha. Em algum momento, talvez num desses papéis que ele me pediu para assinar para o banco ou para agilizar o imposto, eu assinei o início da minha própria exclusão. Fiquei sentado, imóvel. A pasta ainda em cima da mesa. O papel de compra, na frente dele agora.
Marcos não olhava para mim. Pegou a caneta com naturalidade, cruzou as pernas e assinou como se estivesse resolvendo um boleto de internet. Depois levantou e disse sem encarar ninguém: "Vamos, pai. Tá tudo resolvido. Você precisa descansar. Descansar. Como se eu fosse um cavalo velho que já não serve para tração, mas ainda pode ser amarrado num canto." Caminhei até a porta sem olhar para trás. O corretor me deu um tapinha nas costas, o tabelião me desejou boa sorte e Marcos já digitava no celular. Do lado de fora, o calor batia na calçada. Fiquei ali parado por alguns segundos, como quem esqueceu onde deixou o carro. Não foi só a casa que eu perdi ali dentro. Foi o respeito, foi a confiança, foi o símbolo de tudo o que eu achava que ainda me pertencia. Voltei para casa a pé, com a pasta vazia de propósito. Abri a porta, entrei no meu quarto, fechei a janela, deitei de roupa e tudo, e chorei. Não alto, não com desespero, só deixei sair, porque o que eu sentia não era raiva, era o luto por algo que eu demorei 7 anos para construir, e ele levou 7 minutos para rasgar. Mas naquele mesmo dia, ainda no fim da tarde, algo mudou. Peguei a velha pasta vermelha, aquela que ele nunca viu. Dentro não estava só o extrato da aplicação, mas também o contrato com uma cláusula que ninguém além de mim conhecia. E ali, deitado naquele quarto abafado, comecei a entender que ainda não era o fim. Era só o intervalo entre o silêncio e o plano. Demorei 3 dias para conseguir abrir aquela pasta vermelha sem tremer. Ela estava ali havia anos, escondida no fundo da gaveta onde eu guardava documentos importantes, longe dos olhos de qualquer um, até mesmo dos meus. Dentro dela não havia nada milagroso, nenhum segredo que resolvesse tudo de imediato. Mas havia pistas. Havia datas, cópias, assinaturas, comprovantes e, principalmente, silêncio acumulado. E eu percebi que aquele silêncio era tudo que eu ainda possuía com autoridade. Era ele que me restava como arma. Porque quando você é velho e te tratam como ultrapassado, o que mais dói não é a exclusão, é a certeza de que te acham fraco demais para perceber que estão te traindo. Comecei a revisar mentalmente os últimos meses. As vezes em que Marcos apareceu com papéis impressos dizendo que eram coisas do banco, documentos do imposto de renda, declaração do benefício, tudo sempre para facilitar a vida do Senhor, Pai. E eu, acreditando que aquilo era cuidado, assinei. Assinei confiando, achando que ainda havia um resquício de respeito entre nós. Assinei achando que ele me via, achando que ele me ouvia, mas ele me estudava. E com um falso zelo preparava a armadilha como quem faz carinho antes do golpe. A tal da procuração pública era válida, reconhecida em cartório, com firma registrada e tudo. Só que havia algo que ele não sabia, ou subestimou. A cláusula da escritura da casa. A senhora que me vendeu o imóvel havia feito questão de incluir uma condição. O pagamento só seria concluído com a presença física do comprador original, por causa de um processo judicial antigo envolvendo um herdeiro. Uma complicação que ela explicou com calma e que Marcos jamais soube, porque nunca leu o contrato, nunca esteve lá nas primeiras visitas. Aquela cláusula, na prática, impedia qualquer transferência definitiva sem minha assinatura presencial. Uma salvaguarda contra golpistas que naquela época me pareceu exagerada, mas que agora surgia como uma luz fraca no meio da escuridão que ele mesmo acendeu. Comecei a vasculhar tudo. E-mails antigos, conversas no WhatsApp, bilhetes guardados. E fui montando um quebra-cabeça que até então eu me recusava a enxergar. O Marcos que me ofereceu abrigo depois que minha esposa faleceu não era o mesmo Marcos que me acompanhou ao cartório. Em algum momento, entre um pedido de dinheiro emprestado e uma negativa minha sobre ajudá-lo a abrir um negócio de investimento online, algo nele mudou, e eu não percebi, ou talvez tenha percebido e fingido não ver. O amor nos faz isso, nos amolece a ponto de aceitarmos migalhas de respeito como banquetes. Nos 3 dias seguintes não falei com ninguém, não saí de casa, não atendi telefone. Apenas fui ao banco, com uma pasta debaixo do braço, e uma calma que só vem quando a gente tem certeza de que não vai mais aceitar ser enganado. Pedi os extratos completos. Os saques estavam ali,
os valores sumindo aos poucos, em transferências para uma conta que eu nunca autorizei. E quando pedi o CNPJ vinculado a uma delas, a atendente olhou 2 vezes antes de me entregar. Era uma empresa aberta em nome do próprio Marcos. A startup de investimentos que ele jurava ter abandonado por falta de verba estava ativa e, aparentemente, funcionando com parte do dinheiro que levei anos para juntar. Dinheiro que ele havia desviado pouco a pouco, com a mesma frieza com que depois me impediu de assinar meu próprio sonho. Fui até o cartório onde ele registrou a tal procuração. Pedi uma cópia. O atendente solícito me entregou em minutos. Assinatura minha, data recente, tudo certo. Mas faltava uma coisa: a cópia do documento que ele usou para preencher os dados. Era uma identidade antiga, vencida. Ali estava a brecha, um erro técnico que poderia invalidar o instrumento jurídico inteiro, caso contestado da forma correta. Saí dali com 2 sentimentos conflitantes: a dor de saber que fui manipulado pelo próprio filho e a estranha paz de perceber que ainda havia caminhos a serem tomados, e dessa vez, sem ele saber. Naquela noite, dormi no mesmo quarto onde chorei dias antes, mas não chorei dessa vez. Apenas respirei fundo e aceitei que algo havia morrido em mim. Não era só o sonho da casa, era a ilusão de que sangue protege, de que ser pai garante respeito. No dia seguinte, imprimi tudo: extratos, prints de mensagens, cópia da escritura, o contrato com cláusula condicional, e comecei a montar um dossiê. Um passo de cada vez, sem pressa, sem anúncio. Marcos me enviou uma mensagem 2 dias depois, dizendo que já estava resolvendo tudo com a imobiliária, que eu podia ficar tranquilo, que a casa já era nossa. Nossa, a palavra que ele usava para me manter calado, para fingir parceria enquanto cavava a própria vantagem. Respondi com uma única frase: confio que você cuide bem do que construiu. Ele mandou emoji de joinha. Foi a última vez que vi aquela cara de dissimulação disfarçada de gentileza. No domingo vesti a mesma camisa azul clara do dia da assinatura. Não por apego, mas por simbolismo. Fui até o escritório de advocacia indicado por um conhecido antigo, desses amigos que a vida afasta por rotina, mas que ainda atendem quando a ligação vem com silêncio do outro lado. Expliquei tudo, mostrei tudo. O advogado, um homem, magro, de terno escuro e voz baixa, ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele só disse: temos material para agir, mas vamos fazer com inteligência. Nada de impulsividade. Seu silêncio agora é seu maior trunfo. Naquela noite, voltei para casa sem pasta, sem papelada, mas com algo que há dias me faltava: direção. Já não era só sobre a casa. Era sobre me levantar da cadeira, onde ele achou que me havia deixado plantado, inofensivo. Era sobre reconquistar algo mais valioso do que paredes, telhado ou varanda: minha dignidade. E pela primeira vez percebi que o homem que me enganou não estava preparado para lidar com o homem que ele despertou. Eu não disse nada. Não avisei ninguém. Não mandei mensagem. Não deixei bilhete. Não preparei mala. Peguei apenas a pasta vermelha com os documentos já organizados, a chave reserva do carro, e saí pela porta da frente como quem vai comprar pão. Olhei uma última vez para o portão da casa do meu filho. Aquela casa onde eu morava como hóspede, como velho útil, como pedaço de passado tolerado. Tranquei o portão e desci a rua sem olhar para trás. Era uma tarde comum, céu claro, temperatura amena, o tipo de dia que parece não significar nada, mas que para mim selava um pacto. Um pacto comigo mesmo. Não implorar, não discutir, não corrigir ninguém. O silêncio seria a minha resposta, e a ausência, a minha presença mais forte. Dirigi até um motel de beira de estrada que conhecia de velhos tempos. Um lugar discreto, de fachada cinzenta, com uma portaria envidraçada e uma recepção onde ninguém fazia perguntas demais. Paguei por 2 diárias em dinheiro, sem CPF, sem identidade. Apenas um nome escrito com caneta esferográfica no caderno de registros: Augusto. A moça do balcão me deu a chave do quarto 108 e desejou boa estadia. Eu apenas assenti, sem sorrir. Ao entrar no quarto, não senti nada. Nem tristeza, nem raiva. Apenas um vácuo. Era um quarto pequeno, com cama de casal, uma televisão em suporte giratório,
Uma mesinha de apoio com uma cadeira torta e um armário de madeira descascando nas pontas. Havia um cheiro leve de desinfetante e mofo. A colcha era de poliéster fino, estampada com flores apagadas. Sentei na beira da cama e fiquei ali por um tempo que não sei calcular. Só depois percebi que ainda segurava a pasta no colo, como quem carrega um bebê frágil. Coloquei-a com cuidado sobre a mesa, abri e espalhei os papéis. O contrato da casa, a escritura com a cláusula suspensiva, a cópia da procuração inválida, os extratos das transferências, os prints das conversas. Meu arsenal, não de guerra, mas de reparação. Abri a janela. A vista era um muro coberto de trepadeiras ressecadas. Por algum motivo, aquilo me acalmou. O silêncio era absoluto. Ninguém chamava meu nome. Ninguém dizia que eu estava confundindo as coisas. Ninguém me olhava com pena. A televisão estava desligada. O celular, no modo avião. Pela primeira vez em semanas, eu sentia controle. Um controle sutil, interno, silencioso. Aquilo que meu filho jamais entenderia, porque vive em um mundo de gritos, de urgência, de resposta imediata. Eu não. Eu escolhia a demora, a pausa, a espera certa. No primeiro dia não fiz nada além de observar. Olhei para os papéis como quem olha para pedaços de si mesmo, espalhados sobre a mesa. Cada documento era uma cicatriz, cada extrato, uma ferida curada a sangue frio. E mesmo assim, não chorei. Não sentia mais vontade. Algo em mim havia secado. Não de amargura, mas de clareza. Comi um pão de forma com queijo quente que pedi pelo interfone. Tomei um café fraco, quase ralo, servido numa xícara de plástico com tampa frouxa. A moça que trouxe não olhou no meu rosto. E foi melhor. Assim, naquela noite, dormi sem remédio, sem música, sem ventilador ligado. Apenas deitei, virei para o lado e deixei o corpo descansar. Era como se o cansaço dos últimos 7 anos tivesse finalmente encontrado uma porta aberta para sair. Dormi 8 horas seguidas. Sonhei que estava na varanda da casa que nunca cheguei a assinar. A rede balançava sozinha. Não havia ninguém dentro dela. No segundo dia, voltei ao escritório do advogado. Levei os papéis ordenados com anotações feitas à mão. Ele me recebeu com mais respeito do que qualquer pessoa havia feito nos últimos tempos. Leu com atenção, fez perguntas pontuais, anotou tudo sem pressa. Ao final disse apenas: "Vamos agir de forma cirúrgica, não emocional. Você vai precisar manter o silêncio mais um pouco." Eu disse que era a única coisa que eu ainda sabia fazer bem. Ele sorriu. Pela primeira vez, voltando para o motel, passei em uma papelaria. Comprei um caderno novo, capa preta, folhas pautadas. Anotei tudo. Dia, hora, movimentações. Registrei cada detalhe como um velho detetive que junta peças para resolver o próprio desaparecimento, porque era isso que eu havia feito, desaparecido, de mim mesmo, da vida que me foi arrancada aos poucos. Agora, eu reconstruía em segredo. Recebi 3 ligações do Marcos naquele dia, todas ignoradas. Na terceira, ele deixou um recado de voz. Disse que eu estava agindo de forma imatura, que já estava tudo resolvido, que eu não devia me estressar com bobagens jurídicas. Eu ouvi aquele áudio sentado na cama do quarto 108, com um lápis na mão e o caderno preto no colo. E enquanto ele falava, eu apenas anotava: dia 3, tentativa de controle por chantagem emocional. Depois apaguei o recado, sem resposta. Ao fim do terceiro dia, pedi mais 2 diárias. A moça da recepção nem levantou os olhos. Apenas me entregou a chave nova. Quarto 203. Eu havia pedido para mudar de quarto. O mesmo motel. Outra vista. Porque a próxima fase exigiria outra postura. A partir dali, eu deixaria de ser um homem ferido e passaria a ser o homem que eles achavam que nunca mais existiria. O pai, que sabia calar, mas também sabia escrever. O homem que sabia perder, mas jamais aceitava ser apagado. Na primeira noite, no quarto novo, olhei para a janela. A vista agora era para a rodovia. Carros passavam, luzes piscavam, o mundo seguia. E eu, no meio de tudo, invisível e em paz. Foi nessa noite que decidi o próximo passo. Liguei para o advogado. Ele atendeu, na primeira chamada.
Quero marcar o encontro, eu disse. Com quem? Ele perguntou. Com os dois, respondi. Quero vê-los. Frente a frente, sem plateia, e com você ao meu lado. Ele apenas disse, vamos agendar. E assim, no escuro daquele quarto de motel barato, sob o som abafado de pneus na estrada e uma lâmpada que oscilava de leve, eu comecei o fim da história que eles achavam que já tinham escrito sozinhos. Sumir, às vezes, é a única forma de ser notado. Quando você envelhece, as pessoas começam a te ver como uma presença passiva, um móvel antigo da sala que já não combina com a decoração, mas ninguém tem coragem de jogar fora. Até que um dia você desaparece. E no lugar onde você costumava estar, eles percebem que perderam algo, não pelo amor, mas pela funcionalidade. E foi exatamente isso que fiz. Desapareci. Sumir foi o meu protesto mais eloquente. Porque silêncio, quando bem usado, é o grito mais alto que alguém pode dar. 3 semanas sem dar notícia. 3 semanas sem responder mensagens, sem atender chamadas, sem acessar contas de e-mail, sem postar, sem ser. A primeira semana foi de escuta. Escutei sem me mostrar. O advogado me orientou a manter tudo sob controle. Nada de movimentos impulsivos, nada de alertar o inimigo. Ele usou essa palavra, inimigo. E pela primeira vez, eu deixei de corrigi-lo. Porque sim, meu próprio filho havia se tornado exatamente isso. Alguém que constrói armadilhas com o nome de amor. Instalei um novo chip em um telefone velho, sem sincronizar agenda nem contatos. Era apenas para receber as instruções do advogado. O aparelho anterior, o que continha as mensagens do Marcos, ficou desligado, escondido no fundo da gaveta do quarto 203. Toda vez que eu olhava para ele, sentia uma mistura de asco e pena. Pena de mim por ter acreditado. Asco de como ele manipulava. Cada palavra como se eu fosse burro ou cego. Durante essa primeira semana, o advogado conseguiu reunir o que chamava de teia. Detalhes financeiros, abertura de empresa em nome do filho, transferências feitas com base na procuração, que agora já estava em contestação por vício de origem. A questão da identidade vencida, somada à ausência de avaliação médica, comprovando minha suposta incapacidade mental, já sustentava um pedido cautelar. Eu não entendia todos os termos, mas entendia o suficiente para saber que ele estava perdendo o controle, e que era a primeira vez que isso acontecia. Na segunda semana, visitamos um contador, um especialista em fraude patrimonial. O homem era direto, frio, quase impessoal, mas eficiente. Quando terminamos, ele disse, seu filho é esperto, mas desleixado. Deixou rastros por vaidade, e rastros são a desgraça de quem se acha intocável. Saímos com 2 relatórios preliminares. Um para abrir processo cível, outro para preparar a denúncia criminal se necessário. O advogado ainda ponderava. Se seria o caso. Eu disse a ele que não buscava vingança, apenas clareza. E talvez justiça. Mas a justiça exige mais do que provas. Exige frieza. E foi o que passei a cultivar com mais afinco. Passei a acordar todos os dias no mesmo horário, como se ainda tivesse um trabalho a cumprir. Tomava banho quente, barbeava, com cuidado colocava uma camisa limpa, mesmo que ninguém fosse me ver. Não era vaidade, era posicionamento. Eu precisava continuar sendo quem era, mesmo depois de ter sido tratado como ninguém. Marcos deixou de mandar mensagens no 8º dia. Antes disso foram dezenas. Começou com pai, você sumiu, depois está tudo bem, depois casa está no meu nome, mas é nossa. Tá bom? E por fim, você não pode me deixar assim, não é justo. Justo. A palavra que ele jamais entendeu. No 9º dia, minha nora mandou mensagem. Primeira vez em meses. Seu lugar continua aqui. Só precisamos nos ajustar. O senhor se precipitou. O senhor. Não você. Não pai. O senhor. A forma mais polida de empurrar alguém para fora do afeto. Na segunda semana, consegui marcar uma reunião com a antiga dona da casa. A senhora simpática da jabuticabeira. Expliquei o ocorrido com discrição. Ela foi compreensiva, mas firme. Disse que não havia finalizado a transferência completa exatamente por intuição. Teve algo no jeito que seu filho falava, sabe? Ela disse. Muito afobado, muito ansioso, muito... dono. Sorri. Era a palavra certa.
Dono. Era o que ele achava que se tornaria ao me calar, ao assinar por mim, ao me dizer para ir para casa, descansar. E foi nesse ponto que decidimos o encontro. Eu queria olhar nos olhos dele, queria ver o susto, não para humilhar, não para vencer, mas para marcar o momento exato em que ele perceberia que a narrativa escapou das mãos dele. O advogado sugeriu que fizéssemos em local neutro, sem cartório, sem casa, sem escritório, uma sala reservada num coworking, um ambiente limpo, sem memória, sem rastro emocional. Concordei. Dei carta branca para ele marcar. Na terceira semana, o mundo parecia se mover mais devagar. Eu caminhava por ruas que ninguém imaginava que eu conhecia. Entrava em padarias anônimas, lia jornais físicos, observava as pessoas. O mundo era imenso, e meu filho era apenas uma parte dele. Uma parte que tentei proteger, e que agora precisava deixar ir. A raiva já não era o que me movia. Era o zelo por mim. Era a vontade de deixar um rastro que dissesse: ele tentou me apagar. Mas eu escrevi meu nome no asfalto antes de partir. Comprei uma roupa nova. Calça social escura, camisa branca de manga longa, sapato engraxado. Cortei o cabelo, aparando apenas o necessário. Quando me olhei no espelho, vi algo diferente. Não mais o velho que morava com o filho. Não mais o pai passivo, o homem que pedia desculpas por existir. Vi alguém que voltou a se enxergar. E isso era o suficiente para enfrentar o que viria. Na sexta-feira da terceira semana, recebi a ligação do advogado. Confirmado. Segunda-feira, 10 da manhã. Sala 4C. Ele vai. E vai levar alguém. Perguntei: quem? Ele respondeu: provavelmente um advogado dele. Mas não se preocupe. O que ele não sabe é quem estará ao seu lado. E então, desliguei o telefone. Caminhei até a sacada do quarto 203 e fiquei olhando os carros passarem lá embaixo. Senti o ar entrar mais livre. Pela primeira vez, em muito tempo, respirar não doía. Porque quando alguém te rouba e você se reconstrói com silêncio, cada passo é um aviso. A justiça não grita. Ela apenas chega. O silêncio é uma estrada longa, mas em algum ponto, ele te leva de volta. E quando eu atravessei a porta da sala 4C naquela manhã de segunda-feira, voltei. Não ao ponto de partida, porque o homem que entrou ali não era o mesmo que saiu pela porta da casa do filho semanas atrás, mas ao lugar onde toda a farsa havia começado. A diferença agora era que eu estava pronto, sem tremor nas mãos, sem nó na garganta, apenas a certeza de que, dessa vez, quem teria que engolir? O silêncio seria ele. Cheguei 5 minutos antes da hora. O ambiente era limpo, moderno, sem a frieza de um cartório, mas sem o conforto de uma casa. Perfeito. Uma mesa de reunião no centro, 4 cadeiras de um lado, 3 do outro, um frigobar desligado no canto e uma janela com vista para um estacionamento, que não me dizia nada. Sentei na cadeira indicada pelo recepcionista e deixei minha pasta sobre a mesa. A pasta vermelha, a mesma de antes, mas dessa vez com mais peso. O peso de quem não veio pedir explicações. Veio mostrar consequências. 2 minutos depois, ele entrou. Marcos. O mesmo andar ligeiro de sempre. O mesmo perfume forte demais. Camisa social sem abotoar direito no punho. Celular ainda preso na mão como uma extensão do corpo. Atrás dele, um homem mais jovem do que eu esperava. Cabelo repartido. Paletó justo demais para a barriga que não cabia dentro dele. Era seu advogado, ou pelo menos alguém contratado às pressas. Talvez achando que um jaleco de terno fosse o suficiente para camuflar a culpa. Ele me viu. Parou. Teve aquele segundo de hesitação que a gente reconhece de longe. A pausa curta de quem achava que teria vantagem e percebe que errou o cálculo. Seus olhos foram da minha cara para a pasta sobre a mesa. Depois se voltaram para o homem que se levantava ao meu lado. O homem de terno, alto, magro, expressão neutra, fala baixa. Meu advogado. Mas não apenas isso. O mesmo homem que havia montado o dossiê. O mesmo que segurava agora uma cópia do contrato da casa com a cláusula suspensiva. O mesmo que, enquanto cumprimentava os presentes com um aperto de mão polido, deslizava sobre a mesa uma notificação extrajudicial. Em silêncio, sem teatralidade, sem emoção.
Antes de começarmos, ele disse com voz firme, quase gentil, gostaria de esclarecer que esta reunião está sendo gravada conforme previsto em cláusula de boa-fé e que ambos os lados foram notificados previamente sobre os documentos a serem discutidos. Aqui está a notificação de contestação da procuração, fundamentada em vício documental e ausência de laudo médico que comprove incapacidade do representado. Também anexo a documentação financeira demonstrando desvios não autorizados em contas pertencentes ao meu cliente. Se for da vontade do outro lado, podemos resolver parte disso em caráter extrajudicial. Se não, protocolaremos até o final da semana. Agora, por favor, sintam-se à vontade para se manifestar. Marcos engoliu seco. O advogado dele pediu 1 minuto. Sussurraram alguma coisa que não me interessava. Eu continuei imóvel, olhando para frente, não para ele. Eu não precisava olhar. Já o conhecia demais. Sabia que naquele momento ele estava calculando como inverter a narrativa, como fingir surpresa, como ensaiar uma defesa emocional que tivesse cheiro de arrependimento e gosto de chantagem. Ele tentou. Pai, eu achei que estava ajudando. O senhor estava estressado, cansado. Eu pensei que, com a procuração, tudo ia ser mais rápido. Eu não queria fazer mal. Eu só queria agilizar. A casa era sua, claro. Eu só... Marcos, interrompi, sem levantar a voz. Você disse que eu não tinha mais capacidade mental. Disse isso na frente de um tabelião. Me tirou da mesa. Me mandou para casa dormir. Ele tentou sorrir. Aquela expressão covarde de quem ainda acredita que basta se mostrar humano para ser perdoado. Eu exagerei. Eu estava nervoso. Foi o calor do momento. Você já tinha sacado dinheiro antes disso. Já tinha usado meu nome. Já tinha transferido parte da poupança que juntei por 7 anos. O calor do momento, Marcos, não dura meses. Silêncio. Um silêncio espesso. O tipo que se instala quando alguém percebe que não está mais diante de um pai. Está diante de um homem. O advogado dele pigarreou. Disse que precisava de tempo para analisar os documentos. Que algumas das transações podiam ter explicações. Que não haveria problemas em uma readequação contratual se fosse do meu interesse. Meu advogado apenas respondeu: a readequação foi feita no momento em que o senhor Augusto entrou por essa porta. A parte de vocês agora é decidir se querem manter o nome fora do processo público ou não. Foi aí que Marcos quebrou. Pela primeira vez, abaixou os olhos. Disse que não sabia que a cláusula da casa impedia a transferência. Disse que não entendeu direito o contrato. Disse que a ideia era usar o imóvel como garantia para levantar um capital rápido, mas que depois devolveria. Que tudo seria resolvido com calma, que ele não é bandido. Eu me levantei, peguei a pasta, fechei com o elástico, respirei fundo. Depois de semanas, pude olhar meu filho nos olhos. E naquele instante, tudo que eu sentia era pena. Uma pena profunda. Não dele, mas do homem que eu fui por tanto tempo. Aquele que aceitava desculpas como se fossem pedidos de amor. Marcos, falei, com a calma de quem já decidiu. O homem que você tentou enganar não existe mais. Agora, quem responde por mim sou eu. Saí da sala sem esperar resposta. O homem de terno me seguiu em silêncio. No corredor, ele apenas disse: foi o suficiente, e eu sabia que era, porque o silêncio tinha feito o que precisava fazer. Quando o mundo tenta te tomar algo, o que te protege não é a força, é a forma. E a forma, nesse caso, estava impressa em 3 vias idênticas, rubricadas por 2 testemunhas e seladas com reconhecimento de firma. A escritura, a verdadeira, a que meu filho nunca teve nas mãos, a que ele achou que tinha manipulado, a que ele pensou ter vencido no grito. Mas a forma jurídica é diferente do teatro emocional. Ela não se dobra diante de chantagens. Ela apenas espera a hora certa. E a hora certa chegou 2 dias depois da reunião. Na quarta-feira pela manhã, fui ao cartório com meu advogado. A mesa era a mesma onde tudo havia começado semanas antes. Mas agora, eu estava em pé. O mesmo funcionário que antes me chamou pelo nome sem nem me olhar nos olhos, agora me ofereceu café. Fiquei em silêncio. Não era vaidade. Era equilíbrio. Quem já foi desacreditado na frente de outros aprende a não se alimentar de pequenas reparações. O que me movia ali era outro tipo de justiça. Não aquela que vem dos aplausos, mas a que aparece quando os papéis certos são entregues. A pessoa certa,
O advogado entregou os documentos diretamente ao oficial. Ele os analisou com atenção, folheando devagar. Entre os papéis, havia uma certidão emitida pela antiga dona da casa, confirmando que a transferência definitiva nunca havia sido concluída. Também estavam anexados o termo de intenção de venda, as mensagens trocadas com ela e, claro, a famosa cláusula, somente com assinatura presencial e lucidez comprovada do comprador original. Aquilo era meu escudo. Mais do que isso, ele anexou o parecer técnico sobre a procuração registrada por Marcos. O cartório que havia validado o documento reconheceu o erro formal na aceitação da identidade vencida. Isso por si só já fragilizava a estrutura do instrumento. Mas o ponto principal era outro. Não havia laudo médico, nenhum registro, nenhum indício clínico, nenhuma avaliação que comprovasse que eu era incapaz de entender o que estava fazendo. Ou seja, toda a desculpa de que ele havia agido por cuidado se desmanchava no ar. O oficial finalizou a leitura com um suspiro curto e disse: "A escritura segue ativa no nome do Sr. Augusto. Não há registro definitivo de transferência." Aquilo não era novidade para mim, mas ouvir da boca de alguém com carimbo e selo me deu algo que eu não sentia havia muito tempo: segurança. Como se, por fim, o mundo reconhecesse que eu não estava louco, que eu sabia o que estava fazendo, que minha voz ainda valia alguma coisa. De lá, seguimos até o segundo ofício de registro de imóveis para protocolar a contestação formal de qualquer tentativa futura de transação feita por terceiros, sem minha autorização escrita. Meu advogado redigiu um texto limpo, direto, objetivo. Nele afirmava que qualquer movimentação vinculada ao CPF do meu filho sobre aquele imóvel era não apenas fraudulenta, mas produto de má-fé documentada. O protocolo foi carimbado às 11h27. A partir daquele minuto, a casa voltava a ter um nome com dono: o meu. Na saída, não comemoramos. Não havia por que comemorar algo que jamais deveria ter sido ameaçado. Mas eu senti um peso sair dos ombros. E na leveza daquele momento, percebi algo importante. Eu não queria de volta só a casa. Eu queria de volta a minha capacidade de confiar em mim mesmo. Durante semanas, fui chamado de velho, incapaz, cansado. Fui silenciado, excluído, descartado. Mas agora, com a escritura protegida, eu sentia que havia reerguido um alicerce interno. Um lugar dentro de mim que ninguém mais podia roubar. Na tarde do mesmo dia, o advogado recebeu uma notificação do outro lado. Um pedido informal para renegociação amigável. Marcos queria conversar. Dizia que havia refletido, que errou, que nunca quis te machucar, pai. Eu li o e-mail no celular emprestado do meu advogado, com os olhos secos. Não havia raiva, apenas cansaço, e um tipo de lucidez que a dor ensina com precisão. Quem engana uma vez por impulso pode merecer conversa. Quem monta um golpe com papel, caneta, identidade vencida e cara lavada, não merece mais a tua presença. Não respondi. Meu advogado, sim, com cordialidade, explicou que não haveria renegociação porque não havia o que negociar. A escritura não era dele. Nunca foi. O dinheiro usado não era dele. A assinatura, o cartório, a casa, tudo fora montado em cima de um castelo de areia. E agora que a maré da verdade havia chegado, não sobrara nem a base. Marcos não respondeu mais. Silêncio. Na manhã seguinte, recebi a ligação da antiga proprietária da casa. Ela disse que havia lido na íntegra o conteúdo da contestação enviada à imobiliária. Disse que se sentia aliviada por ter seguido a intuição e disse algo que ainda ecoa na minha mente. Seu filho tentou tomar de você o que o senhor levou anos para construir, mas não conseguiu. E o senhor sabe por quê? Porque o senhor não hesitou em voltar. Eu agradeci. E naquele momento percebi que ela não falava da casa. Falava de mim. Era isso que ele não sabia. Que a escritura, no fundo, era só um símbolo. O que ele tentou arrancar de mim foi a ideia de que eu ainda era alguém. E quando voltei àquela sala, com o homem de terno ao meu lado, mostrei que não apenas era, mas que jamais deixaria de ser. A escritura estava salva, mas o que viria depois era ainda mais importante, porque a casa dos meus sonhos talvez já não fosse mais a mesma. O que sustenta uma mentira não é o argumento,
É o controle. Enquanto ele acreditava que estava à frente, que tinha o volante da história, que ditava os rumos com seus sorrisos falsos e documentos manipulados, tudo parecia se encaixar. Mas basta um passo em falso, um silêncio bem colocado, uma ausência que dura tempo suficiente, e o teatro desmonta. E foi isso que aconteceu com Marcos. Aos poucos, sem gritos, sem anúncio, como um balão que começa a esvaziar no canto da sala, sem que ninguém perceba, até que o único som que sobra é o da borracha murmurando pelo chão. Na quinta-feira da mesma semana em que protocolamos a proteção da escritura, meu advogado me ligou e disse: ele tentou sacar 50 mil reais de uma das contas vinculadas ao seu nome. Foi recusado. A instituição me notificou. Eles já atualizaram as travas. Ele está começando a se perder. No mesmo dia, Marcos postou uma mensagem no grupo da família no WhatsApp. Dizia que eu estava passando por um momento difícil, que alguém estava me influenciando com ideias radicais e que eu estava tomando decisões sem lucidez. Era um recado velado, disfarçado de preocupação, mas claramente escrito para salvar sua imagem. Era uma tentativa de manter a narrativa de que ele era apenas um filho zeloso, tentando proteger um pai vulnerável de si mesmo. Mas a máscara já estava rachando. Um dos meus sobrinhos respondeu com frieza: tio Augusto parece mais lúcido do que todos nós juntos. Inclusive, ele me ligou ontem, e foi o melhor papo que tivemos em anos. Outra prima escreveu: se ele está confuso, é estranho que tenha contratado um advogado, resolvido tudo com o cartório e ainda falado com a antiga dona da casa. Me soa bem claro para quem está sem lucidez. E então o golpe começou a escorrer por entre os dedos dele. A narrativa de coitadismo não colava mais. A versão de filho preocupado já não sustentava o silêncio desconfortável que começou a se instalar no entorno dele. Amigos se calaram, colegas de trabalho deixaram de curtir suas publicações. E foi aí que ele cometeu o erro mais previsível de quem está afundando. Tentou inverter a culpa em público. No sábado seguinte, ele publicou nas redes sociais uma foto nossa, antiga, de quando ele era criança. Escreveu uma legenda longa, com emojis tristes falando sobre como é difícil ver quem a gente ama se afastar, como o Alzheimer é uma doença cruel, como famílias precisam de apoio nesse momento. Uma narrativa comovente, mentirosa e estrategicamente pensada para atrair empatia. Mas ele esqueceu que o tempo do silêncio já tinha passado, e o meu tempo de calar também. Eu não fiz uma postagem, não escrevi textão, não rebati palavra por palavra. Apenas mandei a imagem da escritura, aquela que ele nunca conseguiu assinar, para a ex-dona da casa, e pedi com educação que, se ela ainda tivesse contato com alguém da família, compartilhasse. Ela mandou para 2 tias, que mandaram para outros primos. Em menos de 4 horas, a verdade correu mais rápido do que qualquer narrativa bonita com filtro e legenda ensaiada. À noite, uma das primas, a mesma que tinha comentado no grupo, publicou no próprio Facebook: quando o idoso que dizem estar confuso consegue barrar juridicamente uma fraude, talvez quem precise de cuidado seja outro. Sem citar nomes. Mas todos entenderam. Marcos então ligou. 7 vezes, em sequência. Eu não atendi nenhuma. Depois, enviou um áudio de quase 2 minutos. Nele, a voz que sempre se fez tão segura agora tremia. Disse que estava arrependido, que tinha se desesperado com dívidas, que não queria me perder, que as coisas saíram do controle, que ele faria tudo para arrumar. Pai, fala comigo, por favor, eu tô pedindo, eu errei, mas eu sou seu filho, não me vira as costas. Eu ouvi o áudio sentado na cadeira de madeira do quarto 203 do motel, com as pernas cruzadas, o café morno na mão e o som da televisão no fundo, sem volume. Deixei tocar até o fim. Depois, apaguei. Sem ódio, sem prazer. Apenas apaguei. No dia seguinte, chegaram ao escritório do meu advogado 2 notificações extrajudiciais. A primeira, de uma financeira, cobrando um empréstimo em nome de Marcos, que usava como referência um imóvel ainda em nome parcial de terceiros. O meu caso. A segunda, de um cliente dele da tal empresa de investimentos, ameaçando o processo por estelionato. As coisas estavam desmoronando rápido.
E não era por minha causa. Era pelo desequilíbrio entre a mentira e a manutenção da mentira, porque uma falsidade não sobrevive sem reforço. E quando esse reforço falha, tudo rui. Na quarta-feira, encontrei por acaso um vizinho antigo, que me disse que Marcos havia se mudado. Saiu do bairro sem dizer para onde ia. Dizem que deixou a casa com o portão entreaberto, algumas contas vencidas sobre o balcão e 2 móveis quebrados na calçada. A mulher dele, que nunca teve coragem de me encarar diretamente, teria dito à vizinha que precisavam recomeçar longe de tudo. Mas recomeçar não apaga o que foi feito, apenas adia o enfrentamento. E a minha escolha, naquele ponto, era clara: não correr atrás, não revidar com veneno, não bater mais uma porta. O que havia para ser dito, eu já havia escrito, com ações, com carimbos, com silêncio. Era o fim da versão pública que ele criou, mas ainda não era o fim da história, porque a casa ainda estava lá, e o que eu faria com ela agora diria muito mais sobre mim do que qualquer vingança. A casa estava lá, intacta, nenhum risco na pintura branca, nenhum vidro quebrado na varanda. A jabuticabeira ainda dava sombra no canto do quintal e o portão seguia rangendo como da primeira vez em que o empurrei. Voltei até ela numa manhã de terça-feira, quase 2 meses depois da assinatura frustrada. Fui sozinho, com o carro antigo, uma camisa limpa e a chave no bolso. A mesma chave que a antiga dona havia me entregado em um envelope pardo com um bilhete escrito à mão. Ela ainda espera por você. Fiquei quase 10 minutos parado em frente ao portão antes de girar a chave. Respirei fundo. Olhei para cima. Vi o céu limpo. O silêncio do lugar me envolveu de um jeito diferente daquela primeira visita. Antes, o silêncio significava paz. Agora, significava decisão. Empurrei a porta e entrei. Nada havia mudado por dentro. A mesma sala simples, o mesmo piso frio, o mesmo cheiro de madeira antiga misturado com cimento cru. Andei pelos cômodos com passos lentos. Toquei nas paredes. Testei a torneira da pia. Empurrei a janela da cozinha. O sol batia no lugar exato que eu havia sonhado tantas vezes. Ali, naquele espaço vazio, senti um tipo de presença que não vinha de ninguém em específico. Era o meu próprio reflexo. A certeza de que eu estava inteiro, apesar de tudo. Era a casa dos meus sonhos. Mas eu já não era o mesmo homem que a sonhou. Ali dentro, percebi que, por mais que ela simbolizasse a conquista de 7 anos de trabalho, disciplina e silêncio, o que eu precisava agora não era posse, era propósito. Eu já tinha provado meu valor, já tinha vencido no tribunal das intenções, já havia restaurado meu nome. Mas e agora? O que fazer com aquele símbolo? Guardar como troféu, vender e desaparecer? Ou transformar? Saí da casa. No fim da tarde e no caminho de volta, parei diante de uma instituição discreta com uma placa desbotada onde se lia: Centro de Acolhimento para Pais Desamparados. Havia passado por ali 1000 vezes antes, mas nunca tinha entrado. Naquela noite entrei. Fui recebido por uma senhora chamada Del Ivone, coordenadora do local. Me ofereceu café, puxou uma cadeira e escutou. Escutou tudo, sem interrupções, do começo ao fim. Não chorou, não me consolou. Apenas disse: o Senhor não é o único, mas o Senhor foi um dos poucos que não se apagou. Saí de lá com um número de processo social e um cartão. Passei as semanas seguintes estudando leis de doação, consultando meu advogado, entendendo a viabilidade de transformar aquela casa em algo mais do que um endereço. E então, fiz. Doei a casa. Não para qualquer um, nem para uma ONG qualquer. Doei diretamente para o centro, em meu nome, com cláusula de uso exclusivo para a moradia temporária de idosos abandonados por familiares. O imóvel foi reformado em regime de mutirão. Parte do dinheiro da aplicação que sobrou foi usado na compra de camas, eletrodomésticos e adaptação de acessibilidade. Cada canto da casa recebeu vida, não com móveis caros, mas com respeito. Na inauguração, fui convidado a dizer algumas palavras. Subi os 3 degraus da varanda com a mesma pasta vermelha em mãos. Abri, retirei a cópia da escritura, agora com o nome do centro no rodapé, e disse:
Essa casa me foi tirada antes mesmo de eu entrar nela. Mas o que tiraram foi a chave, não o valor. Hoje, ela volta a ser lar. Não o meu, mas de quem, como eu, já se sentiu esquecido. Não houve aplausos efusivos, nem precisava. O momento mais alto daquela manhã foi o olhar de um senhor que me agradeceu sem falar, com a mão sobre o peito. E era isso que importava. A casa já não era o fim do meu caminho. Era o começo de outro. O tipo de caminho que não precisa ser reconhecido publicamente para ser certo. Do meu filho não ouvi mais nada. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma carta. Nenhuma tentativa de aproximação. E talvez esse tenha sido o maior favor que ele me fez. O silêncio. Porque no fundo, minha vingança foi exatamente essa. Devolver a ele o que tentou me impor. A exclusão. Mas com uma diferença. A minha veio sem desonra. Veio com paz. Voltei ao motel pela última vez naquele mesmo dia. Arrumei as poucas roupas que tinha, guardei os documentos, fechei o caderno preto onde anotei tudo. E deixei sobre a cama uma frase, escrita à mão, num papel simples. Não precisei da casa para provar que sou dono do meu caminho. Depois disso, parti, para outro canto, outro ritmo. Não mais por vingança, mas por merecimento. A estrada que leva embora raramente é a mesma que te trouxe. E talvez por isso, quando dobrei a esquina da cidade pela última vez, não senti saudade, nem raiva, nem vontade de olhar pelo retrovisor. Apenas fui, com uma mala no banco de trás, um envelope de documentos no porta-luvas, e a convicção tranquila de que meu nome, minha história e minha dignidade já estavam todos de volta no lugar certo. O novo endereço ficava no litoral, numa vila pacata, onde o vento passava sem pressa, e as pessoas cumprimentavam com o queixo. Não era a casa dos meus sonhos. Era um apartamento pequeno, no segundo andar, com sacada de frente para o mar. Não tinha jabuticabeira, mas tinha silêncio. E paz. Um senhor chamado Genésio me alugou o imóvel por um valor quase simbólico. Quando perguntei por que tão barato, ele respondeu: velho ajuda velho. E velho com dignidade é coisa rara hoje em dia. Na primeira semana, estranhei o barulho das ondas. Era diferente do ruído de carros da cidade, diferente do som abafado do motel, diferente até do silêncio desconfortável da casa do meu filho. Era um som vivo, que não pedia nada, não cobrava nada, só existia, como eu queria aprender a existir de novo, sem me justificar. Acordava cedo. Café passado na hora, pão de sal com manteiga e o rádio sintonizado em uma AM, que ainda tocava música sertaneja da antiga. Passei a caminhar até a feira de domingo, onde comprei uma cadeira de praia usada, 2 quadros de madeira e uma samambaia. Aos poucos, o apartamento foi deixando de parecer provisório. E isso dizia mais sobre mim do que sobre ele. Recebi uma carta semanas depois. Veio sem remetente, mas a letra era conhecida. Reconheci na hora. Marcos. Não escrevia meu nome no início. Não dizia pai. Apenas começava com "Você venceu". E então, como quem precisava esvaziar o peito, ele escreveu 2 páginas inteiras. Assumia que havia se perdido, que estava afundado em dívidas, que se sentia humilhado, que não sabia mais como continuar. Dizia que o que mais doía não era ter perdido a casa, era ter me perdido. Dizia que não queria perdão, só queria que eu soubesse que entendia. Terminei a leitura com a carta ainda aberta sobre a mesa. Olhei pela janela. O mar seguia calmo. Peguei uma caneta, escrevi no verso: entender é o primeiro passo, mas carregar sozinho é parte da consequência. Cuide da sua estrada. Eu já cuidei da minha. Dobrei, coloquei num envelope e enviei, de volta. Sem endereço completo. Apenas com o nome. Se ele ainda estivesse no mesmo lugar, receberia. Se não, talvez fosse melhor assim. Porque recomeçar, às vezes, exige também aceitar que certas portas não se abrem mais. E que algumas pontes, por mais que tenham sido bonitas um dia, não se sustentam mais. Nunca mais soube dele. Nem da nora, nem da casa antiga. Mas às vezes, nas tardes de domingo, quando o céu fica cor de cobre e o vento traz o cheiro de maresia, eu me pego imaginando se ele entendeu o que realmente perdeu. Não o imóvel, não o dinheiro, mas o homem silencioso, que por muito tempo ele achou que podia manipular com meias palavras e frases secas. O homem que ele tentou apagar com documentos.
O pai que ele julgou velho demais para reagir. E é ali, sentado na cadeira de praia, com a samambaia ao lado e o café esfriando devagar, que eu sorrio. Porque foi justamente o silêncio que ele subestimou que o deixou sozinho com o próprio eco. Abri uma conta em outro banco, em meu nome, direto no caixa, sem aplicativo, sem procuração. O gerente perguntou se eu queria um cartão adicional para algum parente. Eu disse que não havia mais ninguém. E não foi triste dizer isso. Foi libertador. Porque agora, tudo que existe ao meu redor é meu, não por ego, mas por construção. A última coisa que escrevi no caderno preto, aquele que comecei no quarto do motel, foi uma frase simples, num domingo de céu nublado. O que eu construí com silêncio, eles não conseguiram derrubar com palavras. Depois disso, fechei o caderno, guardei na gaveta e nunca mais precisei abrir, porque o recomeço não grita, ele apenas chega.